Então, muito obrigada, foi super interessante, né? Sempre interessante a gente ouvir os estudiosos, as pessoas que se interessam, porque sempre cada um traz um ponto diferente dessa história, e assim como informações, né? E foi muito, muito bom ver isso aí. E assim, eu tenho algumas perguntas a respeito de algumas falas que você falou aí, que eu consegui anotar. Então, é uma coisa assim, você falou de Rabino, que esteve presente na guerra. Existiam, de cada religião existia um representante ou foi só um Rabino? Ele era americano, esse rabino, porque os americanos tinham muitos soldados, eram milhões de soldados, né? E no meio deles havia aí uns 500 mil judeus. Então justificava que houvessem rabinos, né? Assim como tinham evangélicos e episcopais, porque em milhões de soldados tem muitas religiões, né? Agora, no Brasil, a maioria era, naquela época, o Brasil era um país eminentemente católico, né? Então, as nossas tropas, elas contaram apenas com capelães católicos e apenas um protestante, né? Que a maioria esmagadora era de católicos. Alguns países, como a Polônia e a Rússia, que tinham outras religiões, tiveram capelães de outras religiões. Mas no Brasil teve só esses, católicos e apenas um evangélico. E uma coisa também que eu queria saber, os prisioneiros alemães, eles vieram para o Brasil ou ficaram na Europa, ou entregues à Itália? Como é que ficou isso? Não, eles se renderam, foram capturados, né, e foram entregues ao 5º Exército Americano, que internou eles em campos de prisioneiros, e depois eles foram sendo mandados de volta para a Alemanha, e foram trocados, e houve aquele processo normal, né? A nossa participação foi apenas de entregar tudo para os americanos. Inclusive, entregamos também o material, né? Que eram milhares de viaturas e canhões e tudo, né? E a gente trouxe apenas uma pequena parte do material para o Brasil, que veio um navio carregado com canhões 88, que foi basicamente o que veio lá da Alemanha, foram os canhões e armas leves, né? E viaturas, eu acho que não veio nenhuma praticamente. E hoje em dia... Essas armas capturadas, elas foram também entregues para os americanos ou vieram também algumas para o Brasil? Não, vamos dizer, 95% foi entregue aos americanos, mas o Brasil mandou um navio de volta carregado com canhões 88 e armas leves. Então veio pouca coisa, né? E hoje ainda tem aqui alguma coisa nos museus, né? Lá no monumento tem 2 canhões 88, e em alguns lugares a gente vê ainda algumas armas alemãs. Só que naquela época não havia assim museus organizados, e essas armas ficaram ao relento, e foram enferrujando e foram sendo descartadas. Então, hoje tem poucos exemplares, né? Mas ainda se vê por aí alguma coisa, principalmente canhões 88 e armas leves. Viaturas, não, acho que não há nenhuma que... Eu, pelo menos, eu nunca vi assim viaturas daquela época. Eu tenho uma amiga da minha filha que comprou um caminhão de guerra e transformou em uma caravana. Então, então é um negócio assim enorme, grande, pesado, né? É um caminhão É. de guerra alemão. Aqui no Brasil nós temos clubes de reencenadores, né? Que eles também fazem assim, preservam os jipes e tudo, mas alemão não tem quase nada. Eu Uhum. já vi uma motocicleta com sidecar, que acho que é alemã. Tem poucas motocicletas alemãs, um ou outro jipe alemão, mas eu nem sei se foi material que veio da Alemanha ou se eles compraram depois de outra maneira, né? Mas lá na Europa tem muitos clubes de colecionadores de veículos antigos, né? E Uhum. eles têm tanques também, carros blindados enormes, né?
No Brasil é mais difícil, né? Mas, mesmo assim, tem lá um museu em Panambi, que ele tem até tanques, tem até um avião. Essa moda de reencenadores, né, ela foi adotada aqui no Brasil também, né? O pessoal As se veste com armas, uniformes de época, né? as armas que os brasileiros usaram eram cedidas pelos americanos. É, os fuzis, né? Os canhões, os obuses também foram entregues lá na Itália, né? Daqui nós não levamos muita coisa. Foi tudo recebido lá na Itália. E foi tudo pago, né? Não era nada de graça, não. Ah, é? É, foi tudo pago até o último centavo. O O Brasil Brasil teve que ficou, comprar, foi lá, cedeu os soldados, apoiou e ainda teve que pagar as armas. tinha até uns bônus de guerra que eram vendidos, né, para ajudar nesse pagamento, né? Os americanos tinham aquele ato, o Landing Act, que era um ato de empréstimo e tal, né, mas era tudo pago. O Brasil não teve vantagem com a guerra, né? A única vantagem é que nós fomos uma das nações aliadas, né? Não, mas Mas, teve a vantagem do desenvolvimento na metalúrgica do Brasil, que desenvolveu-se a partir dessa guerra, né? sim, os A americanos parte econômica. facilitaram a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional em Uhum. Volta Redonda, né? Que É, foi moeda de troca para a cessão da base de Natal, né? é. Por esse ponto de vista, e É, outras coisas também, né? em termos de vantagem, realmente uma guerra ela não traz tantas vantagens, a não ser obriga os países e as nações a pensarem em soluções tecnológicas, e aí nesse lado eles acabam se desenvolvendo. Mas em termos humanos, em termos até de gastos econômicos, existe uma perda muito grande, né? Não tem vantagem, né? Quando o país entra em guerra ou em atrito, mesmo que seja interno, o desgaste e a perda é muito grande. Mas, assim, você falou eu tenho uma curiosidade, existia alemães na tropa brasileira como veterano? Existia. A FEB era um microcosmo da sociedade brasileira, porque os soldados foram recrutados em todos os estados, do Amazonas ao Rio Grande, cada estado mandou gente, embora o grosso da tropa fosse do Rio, Minas e São Paulo. Mas de todos os estados foi gente, né? Então havia de tudo, havia os brasileiros típicos do interior, havia os caipiras, havia judeus e indígenas também havia, né? E lá em Santa Catarina tinha uma população alemã assim muito grande, né? De colonos alemães, e alguns nem falavam português, só Uhum. falavam alemão, né? E cerca de 600 brasileiros de origem germânica serviram na FEB. E eles até serviram como intérprete, né? Naquela rendição da 148 tinha lá brasileiros que serviram de intérprete. Então estavam falando com os patrícios deles, né? Só que os nossos alemães eram gente boa, né? E os outros eram nazistas, né? Não, Até não houve hoje, nenhum alemão brasileiro com ideias nazistas que recusou. houve, claro que houve. Houve? Lá em Santa Catarina tinha cidades onde o embaixador alemão vinha lá para assistir desfiles com a cruz suástica. Tinha muitos nazistas. Em qual Jaraguá do cidade? Sul, é. Qual cidade? Jaraguá do Sul era Jaraguá do uma Sul. cidade que tinha muito alemão e o embaixador alemão ia lá para ver os desfiles. Uhum. Mas, paradoxalmente, dessa cidade saíram muitos pracinhas. E você vê os nomes deles, é tudo nomes alemães, né? Hoje tem monumentos lá em Jaraguá do Sul, então todos os nomes são aqueles nomes típicos alemães. Uhum. E Santa Catarina. Ah, havia também alguns alemães, poucos, que foram servir no exército nazista. Eles foram daqui para lá e se alistaram lá, mas foi uma meia dúzia só, era pouca gente.
Jaraguá do Sul foi a capital integralista e nazista do Brasil. E lá, inclusive, houve assim, tinha gente lá que queria fazer essas coisas de qualquer maneira, mas Getúlio proibiu, falou, não, não pode. Mas, mesmo assim, uma meia dúzia lá quis fazer umas manifestações. E a polícia foi lá e morreram uma meia dúzia de integralistas, né? E lá hoje tem um mausoléu no cemitério em homenagem a esses uns 4 ou 5 integralistas que morreram nos confrontos com a polícia do Getúlio, porque Getúlio proibiu e eles não aceitaram a proibição, quiseram fazer manifestações à força. Mas isso tudo é a história do passado, né? Proibiu o quê? A manifestação? As manifestações, que estava tudo proibido. Na época do Getúlio não se podia mais Contra falar. o Getúlio? Contra o Getúlio, porque o Getúlio proibiu as escolas alemãs. O Getúlio fez uma lei que só se podia falar português no Brasil, que é óbvio, né? Mas eles queriam continuar fazendo esses desfiles e com a suástica, então pagaram com a vida, né? E o monumento está lá até hoje no cemitério. Santa Catarina tem Brusque, tem Jaraguá do Sul, tem Blumenau, que são bastante, a população é praticamente toda, era, né? Alemã. Até hoje tem essa tradição alemã, só que não tem mais nada de nazismo, né? Uhum. Se bem que de vez em quando aparece alguma coisa, né? No outro dia acharam lá uma casa que tinha uma suástica na piscina, mas são fatos assim raros, né? Tiraram uma foto do alto e tinha uma suástica pintada no fundo da piscina. Olha só, quer dizer... O neonazismo não morreu, né? Tem no mundo inteiro e no Brasil também não é exceção, né? São Paulo tem Mas nós, bastante, né? mas nós estamos em guarda contra eles, né? Estamos de olho neles. Tem que ficar mesmo, né? Porque eles são realmente uma Tragédia. praga, né? Uma praga, não plantaram nada de bom. Você falou, eu vi aí, você falou o que é o Batalhão do Imperador? Existe uma unidade aqui no Rio, lá em São Cristóvão, que é o 1º Batalhão de Guardas. E ele tem quase 200 anos, e esse batalhão fazia a guarda do imperador, né, na época. Então, ele vem até hoje. É uma unidade tradicional, que tem uniformes históricos, tem lanceiros e tudo mais. É um batalhão que participa de solenidades, faz escolta de motocicleta. Então, o nome dele oficial é 1º Batalhão de Guardas. E a denominação histórica é Batalhão do Imperador, porque ele fazia a escolta do imperador naquela época, né? Tem também os Dragões da Independência, em Brasília, né? Também é uma unidade histórica, com aqueles uniformes, né? Uniformes que foram desenhados pelo Gustavo Barroso, né? Uhum. O Gustavo Barroso foi um grande historiador brasileiro, né? E ele é que recuperou toda essa memória, porque depois que a República começou, então tudo isso foi esquecido, né? Essas coisas de imperador, império, a República não queria saber de nada disso, Abafou, né? né? Mas na década de 30, o Gustavo Barroso começou a pesquisar isso, ele era um grande museólogo, historiador, né? E graças a ele é que toda essa tradição recomeçou, né? E como se sabe, o Gustavo Barroso era um grande antissemita, né? Ele escreveu livros antissemitas, né? Por exemplo, A Sinagoga Paulista, Brasil, Colônia de Banqueiros, mas ele caiu no lixo da história e ninguém mais quer saber desses livros, né? E ele foi diretor do Museu Histórico Nacional também, foi um grande museólogo e grande historiador. Só tinha um defeito, era antissemita. Quando o primeiro-ministro de Israel esteve aqui no Brasil, foi há uns 2 anos, né? Ele visitou lá o Palácio do Planalto e foi recebido. A guarda de honra foi formada pelos Dragões da Independência, né? Com aqueles uniformes bonitos. E quem que desenhou esses uniformes? Foi o Gustavo Barroso. Então, vê como é que a alma dele, onde quer que ele esteja lá, Estava se virando no túmulo, né? não deve ter gostado muito, né? De ver os Dragões da Independência perfilados por Benjamin Netanyahu, né?
E também no Museu Histórico Nacional, que ele foi diretor, tem uma sala lá com o nome de uma judia, que foi também uma grande museóloga, né? E, de vez em quando, tem umas exposições judaicas no Museu Histórico, né? Então, a alma do Gustavo Barroso, que fica vagando por ali, né? Deve passar por maus momentos também, né? O que você chama de cristão novo? É o seguinte, os judeus não podiam exercer o judaísmo porque a pena para o crime, entre aspas, de judaísmo, era fogueira, né? Tinha aquela Inquisição, né? Chamada de Santa Inquisição. Só que de santa ela não tinha nada, né? Ela visava proibir os judeus de serem judeus. Né? Os judeus só tinham dois caminhos: ou eles se convertiam ou ia para a fogueira, né? E os que se convertiam eram chamados cristãos novos, porque eles tinham sido judeus e passaram a ser cristãos novos. Só que a Inquisição continuava vigiando eles, porque achava que eles não eram totalmente cristãos, que muitos continuavam judeus por baixo dos panos, né? Continuavam fazendo aquelas orações, e continuavam sem comer carne na Semana Santa, sem comer carne de porco. E os vizinhos ficavam de olho, né? Para ver se eles tinham práticas judaizantes, para denunciar eles. Que tudo isso eram interesses comerciais. A Inquisição ganhou muito dinheiro, porque a primeira coisa, quando alguém era denunciado pelo crime de judaísmo, era sequestrar todos os bens. Por isso que a igreja é tão rica, né? Ela pegou todos os bens dos judeus e os cristãos novos, coitados, ficaram por aí, né? Agora, quando a Holanda invadiu o Brasil, acabou essa história de Inquisição, né? Os judeus puderam professar livremente o culto. Só que o domínio holandês foi muito curto, foram só 24 anos. E logo depois a Inquisição voltou e o Brasil ficou 200 anos sem judeus. Só começou de novo em 1808, quando Dom João chegou e abriu os portos. Aí os judeus voltaram, né? Agora, nesses 200 anos, os antigos cristãos novos tinham fugido, né? Eles foram para Campina Grande, para Natal, para tudo quanto é lugar. Muitos voltaram para Amsterdã. E os que ficaram aqui são esses cristãos novos, né? E com o tempo eles foram esquecendo que eram judeus. E hoje em dia está cheio de judeu aí que não sabe nem que é judeu, que já está na 20ª geração de cristãos novos, né? Mas ainda assim tem alguns que ainda repetem aquelas práticas de acender vela na sexta-feira. Mas por que você faz isso? Ah, porque minha avó fazia também. Então são coisas que vão passando de geração em geração, né? Vira tradição, né? No Nordeste tem muito disso. Quando morre alguém no Nordeste, tem famílias que fazem algumas práticas que são judaicas, né? De tampar os espelhos da casa. Tem gente que varre a casa, mas não joga o lixo na rua, não. É o contrário. Ele varre da rua para casa, né? Também é um costume judaico. Tem vários costumes judaicos. Na minha casa era assim, a gente varria de fora para dentro. Então você deve ter alguém aí lá atrás que era cristão novo, né? Eu não sei porque, não sei, mas é como, né? Bom, se você é da Paraíba, a chance é muito grande, porque na Paraíba tem muito cristão novo, que eles nem sabem que são mais, né? Campina Grande é uma cidade judaica até hoje, mas não tem mais judeus, né? Mas tinha muitos lá que tem até hoje. Se você fizer um exame de DNA, vai ver que eles têm um DNA judaico ainda. E como isso é possível? Porque o DNA judaico é diferente? Não, é que é das regiões, né? Eu fiz meu exame de DNA, então deu que eu sou da Polônia, assim. Ah, bom, mas você a gente vê que é, né? Não precisa nem fazer o DNA. Já está ali por fora. Você fez uma boa pergunta do DNA judaico, né? Eu acho que tem, sim. Eu acho que se consegue identificar pelo menos a procedência, se é do Mediterrâneo, se é do norte da África. Eu não sei. Meu pai era lá daquela região de Campina Grande mesmo, lá daquelas bandas. Hoje tem muita gente voltando. Tem muitos desses antigos cristãos novos, né, que acham que são descendentes, que eles estão fazendo sinagogas lá em Campina Grande,
Já tem, né? Estão aderindo ao judaísmo. Muitos estão até fazendo conversões, né? E eles acabam ficando ortodoxos. Natal também tem uma sinagoga. E todos aqueles não são judeus por filiação, né? São judeus que retornaram após muitas gerações. Uhum. Você tem um biotipo assim meio judaico, né? Olhando assim. Meu pai tinha mais do que eu. É brincadeira, não existe biotipo judaico, né? Não, não, mas às vezes a gente aqui, bom, aqui eu convivo muito, né? A gente vê muito judeu, né? E eles têm realmente um biotipo bem É, específico. mas é Assim como o europeu. suíço, assim como o francês, eles Mas têm esses todos, a judeus, gente identificamos. mas esses judeus daí têm um biotipo europeu. Agora, tem judeus de Portugal, do norte da África, da Turquia, que eles têm um biotipo diferente, né? Pode ser. Porque Aqui, os aqui. todos os judeus têm uma origem única, que no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram lá a antiga Palestina, né? Destruíram o templo e fizeram a diáspora. Eles capturaram os escravos judeus, levaram para Roma e os outros mandaram todos embora. Então, no ano 70 depois de Cristo, os judeus se espalharam pelo mundo, né? Uhum. Então, daí que vem essa origem dos judeus. Uns foram para a Polônia, outros para Portugal, outros vieram com Cabral aqui para o Brasil. Mas os judeus já tiveram até mesmo, viveram também no Egito, né? Eram Também. escravizados. Né? Eles Então, saíram do Egito, mas isso foi antes, né? Eles é, saíram do Egito e foram para a Terra Prometida, né? E é. Moisés entrou com eles, né? O êxodo do Eu Egito. comecei a ler porque me interessou de saber por que que eles não têm uma terra e por que que e principalmente por saber essa raiva, esse ódio que existe em volta dos judeus. Essa história está contada na Bíblia, que antes disso, o Abraão saiu lá de onde hoje é o Iraque, né? Saiu Abraão e foi lá para a Terra Santa, né? E Do Velho Testamento. depois eles foram para o Egito, não eram judeus, eram hebreus. Eles foram escravos no Egito, as 12 tribos, né? Aí Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, eles entraram na Terra Santa, né? E ficaram lá até o ano 70 depois de Cristo. Aí acabou. Os romanos acabaram destruindo o templo, né? Então, de 70 depois de Cristo até 1948, não tinha nada lá. Aí, em 48, foi fundado o Estado de Israel, né? Que tem 70 e poucos anos, né? É. Então, durante 2 milênios, os judeus não tiveram um Estado, né? E hoje tem. E toda essa perseguição é fruto da igreja, né? A igreja que incentivava tudo isso, né? Com a Inquisição, né? Que não era santa. E hoje a igreja se penitencia, né? Os Bom, papas todos, né, têm falado aí sobre o diálogo judaico-cristão, né? Mas agora a igreja deixou os judeus de lado e quem está atazanando os judeus são os muçulmanos, né? bom, Cada hora. aí é outra coisa, porque também os judeus também não deixam em paz os muçulmanos, então é uma confusão danada ali dentro, né? O povo vive em guerra, o problema é essa competição que ninguém quer compartilhar, as pessoas não querem dividir, e esses muçulmanos e esse povo aí do lado, né, da Arábia, por aí, aquelas coisas ali são muito complicadas, né? Então a gente fica, não é só com o judeu também, né? Eles também estão tentando aumentar a quantidade de povo aqui na Europa exatamente para implantar a própria religião. Então existe a religião é uma coisa muito complicada, né? Que divide as pessoas. Sempre foi assim. Mas um dia, quem sabe, a gente pode viver todo mundo em comum. Por enquanto, não é bem isso. O profeta Isaías falou, né, que um dia as espadas vão virar arados e o cordeiro vai ficar junto do lobo, né, do leão. Então temos que esperar esse dia chegar. Teve aí, você falou uma passagem aí, eu não guardei o nome, do prisioneiro alemão que não foi condenado e nem foi à prisão
perpétua. E onde é que ele viveu, essa pessoa? Ele voltou, ele levou uma vida normal em que lugar? Ele era o almirante Karl Dönitz. Ele era o comandante da marinha nazista, né? E ele que mandou os submarinos nazistas virem para cá e torpedear os navios brasileiros. E não é só contra o Brasil, ele cometeu crimes de guerra contra todos os países. Ele mandava metralhar os botes, né? Quando o submarino afundava o navio, muitos se salvavam nos botes, mas ele passou a mandar metralhar os botes, para ninguém escapar. Então, são crimes de guerra horríveis, né? E em Nuremberg foram julgados e condenados muitos criminosos nazistas, né? Foram enforcados. Mas ele não, é inexplicável, né? Ele recebeu é considerado crime de guerra? Porque quando você está numa guerra, se você abate um navio ou um avião, isso é considerado crime de guerra? Se é um navio civil desarmado, porque os nazistas afundaram navios civis brasileiros só com civis, não tinha nenhuma arma a bordo. O Brasil era um país pobre, rural, né, um país pacífico. Eles afundaram navios civis, mercantes. Então, isso é um crime de guerra, né? Então, agora lá na Ucrânia está acontecendo centenas de crimes de guerra, né? Provavelmente, né? Porque bombardear casas de pessoas, isso aí é considerado crime de guerra. Mas, se a gente for voltar para a guerra da Segunda Guerra Mundial, Londres foi bombardeada. Então, não foi só bombardeada os centros militares, as casas das pessoas, mas Berlim foi arrasada. Então, dos dois lados foi crime de guerra. Foi. Na guerra não tem anjos, né? Só tem demônios. Só tem demônios, né? Berlim foi totalmente destruída, né? As pessoas, muita gente ficou sem ter onde morar, né? Vivendo na rua, no meio eles não foram julgados porque quem ganhou a guerra foram os aliados, né? Os aliados é que julgaram os nazistas. Se os nazistas tivessem ganho, eles é que julgariam os americanos, né? Mas, felizmente, eles perderam, né? E esse almirante foi julgado, e por esses crimes todos ele só pegou 10 anos, pouca coisa. Aí ele ficou uns tempos na prisão e foi solto. E morreu de velhice. Em que país ele ficou preso? Na Alemanha. Na Alemanha. Porque a Alemanha estava ocupada pelos americanos, ingleses, franceses e russos, né? Então, ele morou do lado, hoje ele está morando do lado ali da... Não, ele já morreu há muitos anos. Já morreu. Ele morreu, na época da guerra, ele já devia ter uns 50, 60 anos. Né? Já morreu. Ele deve ter morrido na década de 70, por aí. Muitos nazistas nem foram julgados, né? Pelo contrário, eles foram até aproveitados como juízes, como generais. A Alemanha continuou nazista há muito tempo, só não tinha o nome, né? Uhum. Tinha embaixadores que eram nazistas. Até em Israel eles mandaram um embaixador que tinha sido nazista. Isso aí foi uma vergonha, porque os americanos precisavam dos alemães para fazer aquelas bombas V2, né? Então eles pegaram aquele Werner von Braun, né? Levaram lá para os Estados Unidos, os russos também. Então, a Guerra Fria é que foi a salvação. Os nazistas continuaram devido a essa Guerra Fria, né? Dos americanos com os russos. Mais uma pergunta só para a gente encerrar, porque já está bem adiantado. No Brasil, os homens que foram convocados pela FEB, a grande maioria voltou para o Brasil, e eles a FEB já acabou antes de chegar no Brasil, né? E essas pessoas chegaram no Brasil e ficaram à mercê de si mesmo, não teve proteção do exército, nem do governo nenhum. Esses soldados israelitas, aliás, judeus, eles também ficaram nessa situação ou eles tinham um outro tipo de situação? Alguns também tiveram esse problema, né?
Alguns tiveram doenças mentais, né? Esse estresse pós-traumático, né? Alcoolismo. Alguns também tiveram problemas, né? Porque na época não havia uma estrutura como tem hoje, né? De serviço social. O próprio estresse pós-traumático, que é uma depressão, né? Não era considerado assim pela medicina como uma doença. O pessoal dizia que era covardia, mas não era. Era uma doença mental que o cara fica chocado, né? É aquele negócio. Hoje tudo isso está catalogado cientificamente, né? Alcoolismo. Na época não havia, o Brasil nem tinha hospitais para tratar. Os feridos mais graves eram mandados para os Estados Unidos, ficavam lá meses, 1, 2 anos, né? Amputados e feridos graves. Né? Teve muitas tragédias humanas, né? Que o Exército não tinha estrutura para atender 25 mil. Né? E eles não eram militares. Né? Quando a FEB foi dissolvida, só ficou no Exército os oficiais e sargentos, que era um número pequeno, eram uns 1.000. 24 mil foram para a rua, né? Cada um que se virasse lá. Né? Muitos se suicidaram, tive muitos problemas. Foi um problema grande, né? E triste, né? Por isso que eu, assim, quando eu penso, né, na situação desses soldados, que eu vejo as fotos, todos jovens, né, garotos de 18 anos de idade, meninos, indo para uma guerra que não era deles, praticamente, porque, claro que existiu os navios que foram abatidos e tudo mais, mas sem formação, sem informação, sem saber por que estava indo, né? E participar de colocar a vida em risco, muitos morreram. E aí eu acho assim, né? E depois, quando volta para o Brasil, não teve o apoio que deveria ter tido, ficaram abandonados, muitos não tinham nem como voltar para casa, né? Como eu tive alguns relatos de pracinhas que chegaram no Rio de Janeiro, foram até Recife, e para voltar para cá tiveram que ir de carro de boi, ou caminhando no meio do sertão. Então, é uma coisa assim muito triste, né? É muito triste. Tudo que se refere ao sofrimento humano, é muito triste saber que a gente vive num país em que não existe uma cobertura muito grande para aliviar um pouco o sofrimento, né? Então, assim, só em 88 que eles receberam um apoio do governo, que a Constituição de 88 concedeu a cada um deles que ainda estava vivo, que naquela altura eram poucos, né? A pensão de segundo tenente. Mas já devia ser só uns 2 ou 3 mil que estavam vivos, né, em 88. A imensa maioria já tinha falecido. Acho que ainda tem alguns vivos hoje, né? Ainda tem. Muito poucos. Talvez uns 100, 200, um número pequeno. Parece que tem uns 100 ainda vivos, né? É muita resistência, né? Ainda permanece. A maioria já está com quase 100 anos. A maioria com quase 100 anos. O mais novo, eu entrevistei faz 2 semanas, ele tinha 97 anos. Mas, assim, muito, muito lúcido, não é, bem consciente de tudo o que passou. Mas foi muito bom conversar, Israel, nessas informações que você trouxe. Eu acho que sempre é útil para a gente descobrir esses pequenas nuances que ficaram esquecidas por tanto tempo. Agradeço a sua presença, eu fico muito feliz, espero que a gente possa continuar em contato, se você tiver outras pessoas que queiram, que seja de família, amigos, que tem outras informações para dar, entre em contato comigo, a gente traz aqui, porque é útil, é preciso, e é bom que essa história seja levantada, né? O canal, ele fica à disposição, ele é livre, as pessoas que querem pesquisar, ouvir, entrar em contato, podem continuar assistindo, transmitir, passar para outros companheiros, para que essa história seja realmente, venha à tona totalmente, né? Exatamente. Uma parte.
Conte comigo, vamos ficar em contato e estou sempre à disposição. E parabéns aí pelo seu trabalho. Espero que continue aí bastante tempo nos brindando aí com esses programas. É muito bom, né? Preservar a memória. Com certeza. É importante da história do Brasil. Parabéns. Muito obrigada. Eu acho que pessoas como você, como tantos outros, né? Tem o Coronel Wellington também, que trabalha, né? Você conhece, eu acho, Isso. Né? Que trabalha muito e está sempre divulgando, né? Esse momento do Brasil que passou na Segunda Guerra Mundial e, se possível, né, cada vez mais incentivar a criação de museus, resgate de material, de obra, de peças, de cartas, de fotos, né? Deve existir muita coisa ainda dentro de baús que estão fechados, né? Mas é muito bom. Eu parabenizo pelo seu trabalho, né? Eu descobri você pelo site, internet, porque eu pesquiso muito, fico pesquisando quem é que pode trazer alguma informação e baixo PDF, documentos sobre a Segunda Guerra Mundial, e foi numa dessas que eu descobri um PDF seu que falava exatamente da participação dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, escrevi para você, e aí você me respondeu gentilmente, muito obrigada mesmo. A você. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada, muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. Eu agradeço a presença de vocês, eu tenho certeza que vocês aliás, gostaram e vão gostar dessa apresentação, né, desses fatos que foram passados nesse momento. Não esqueçam de transmitir para os seus amigos, para os seus colegas, para todas as pessoas que são brasileiras ou não, e que entendam português para compreender um pouquinho do que se passou na Segunda Guerra Mundial. Também não esqueçam de dar o seu like, pode deixar seus comentários embaixo aqui, dizendo a sua opinião, o que vocês gostariam de ouvir, se tem alguma questão, e aí a gente lê e nós passamos a pergunta, e de repente um outro dia, se houver muitas questões, né, até a gente convida novamente Israel para vir aqui e responder essas questões para que vocês tenham a curiosidade respondida. Boa noite a todos vocês, meu grande abraço, até a próxima. O Instituto Contigo está aqui para trazer a cultura, divulgar a cultura brasileira na Europa e no Brasil. Boa noite para vocês, muito obrigada, Israel. Tchau. Tchau, tchau.